Olá, meus caros. Examinação do último jogo das oitavas de finais, o oitavo entre as seleções da Colômbia e da Inglaterra. A Colômbia que foi a primeira colocada do grupo H e a Inglaterra a segunda colocada do grupo G. Vamos a essa examinação, já que esse jogo define a última quarta de final ou quartas de finais, que será pelo menos uma seleção já está classificada, que é a Suécia, e desse jogo então sairia a segunda, ou seja, o adversário da Suécia. A Colômbia escalada com Ospina, Mojica, Sanches, IR Minas, Arias, Nerma, Sanches, Barrios, Quintero, Ramadel Falcão, Juan Cuadrado e o técnico é o Johan Perkman. Tá aí para você no detalhe os jogadores. O José Peckman, um técnico colombiano, né? Cada um no detalhe. James Rodrigues machucado, não jogou nesse jogo. A Inglaterra escalada com Pickford, Mengier, Stones, Walker, Young, Lingard, Henderson, Haley, Trippier, Kane e Sterling. E os jogadores reserva da Inglaterra, os árbitros de vídeo. E vamos ao jogão de bola. A Colômbia com o seu uniforme de amarelo e a Inglaterra de vermelho. Primeiro grande momento aí da Inglaterra, né, e grande defesa do Ospina. O Ospina novamente faz boa defesa. A Inglaterra indo para cima com tudo da Colômbia já nos primeiros momentos do primeiro tempo. A Colômbia só se defendendo até os 15 primeiros minutos. Aí a grande oportunidade do artilheiro da seleção, Harry Kane, por pouco não fez o seu sexto gol, ele que é artilheiro com 5 gols, né? Morrica aí, tentativa, James Rodrigues aí na plateia. Maguire quase fez aí o gol para a Inglaterra. Quintero, Colômbia, por pouco. Esse foi um jogão de bola, né? Que no tempo normal deu empate. Tivemos prorrogação e até pênaltis. E aí o Quadrado, uma briguinha entre ambos. O juiz deu amarelo. E o inglês na cobrança não deu grande perigo para o goleiro Ospina, melhor dizendo. Harry Kane aí na tentativa no finalzinho do primeiro tempo. Aí o jogador se estranhando da Inglaterra. E assim acabou o primeiro tempo. Ainda teve aí nos acréscimos essa tentativa aí, mais duas tentativas colombianas. Aliás, essa última agora foi do clube, a seleção inglesa. E a Inglaterra, segundo tempo, os ingleses inventores do futebol contra a seleção colombiana, que foi a quinta colocada na última Copa de 2014 no Brasil. E aí o juiz acabou dando pênalti. Carlos Sanches agarrando aí o jogador da Inglaterra, né? Harry Kane cobrando e convertendo seu sexto gol na Copa do Mundo, sendo o artilheiro absoluto dessa Copa. Sem chance para o Ospina, por pouco não pegou aí no pé, né? Porque jogou no meio. Capitão da seleção inglesa. Trippier levantou por pouco aí, a Inglaterra não fez o segundo. Na realidade a Inglaterra até dominou o jogo, né? As chances criadas pela Colômbia foram poucas. Só que faltou realmente calibrar a pontaria para fazer o segundo gol, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo deu bastante a Inglaterra. Inglaterra que já foi campeã mundial em 1966 em casa, né? Depois as suas campanhas sempre foram pífias. Aí a tentativa da Colômbia para empatar não conseguiu o Quadrado.
A Colômbia vai empatar já nos acréscimos com o ex-jogador palmeirense, agora está no Barcelona, o Mina. Morrica aí no tentativa por pouco. Falcão é uma grande estrela aí da Colômbia, mas que não brilhou tanto assim nesse jogo. Tranquilo pro Pickford aí nesse lance. Olha o chute envenenado do colombiano. Pickford deu um tapinha com a mão esquerda. E na cobrança de escanteio, o gol de Mina. Sem chance para o goleiro Pickford e também para o zagueiro. Aliás, até o zagueiro contribuiu um pouco. Na realidade, se ele não coloca a testa na bola, a bola entraria de qualquer maneira, né? Mina, 1,94 m, me parece que tem o Mina. Porque ele é bem alto. Conseguiu fazer. Inclusive aí, tinha ido o goleiro Ospina para tentar alguma coisa. E R. Mina fazendo o gol. Empatou. E vão para a prorrogação. Colômbia também não jogou muito aí. Então a Colômbia chegando aí. Morrica no cruzamento. Pickford tranquilo. Estamos uns 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Apesar da empolgação colombiana, mas as tentativas não foram muito assertivas. E sempre aí no cabeceamento, no cabeceio, né? Falcão ali, mas estava dividido entre dois jogadores. Segundo tempo da prorrogação. Aí a grande chance da Inglaterra, mas parece que estava impedido, né? Estava impedido, sim. Linha para o Vardy, mas a Colômbia com a sua zaga tranquila. E Pickford dando chutão, jogando como líbero. Essa foi a grande chance, sim, da Inglaterra. Por pouco, passou pelo Espina e bem rente à trave. E aí cortou Barrios. No segundo tempo da prorrogação, a Inglaterra foi mais avante e por pouco não fez 2-1, mas estava reservado realmente o destino desse jogo para ser realmente disputado nos pênaltis, né? Ou decidido nos pênaltis. Ospina fez grande defesa e acabou aí a prorrogação. Vamos para os pênaltis. Nos pênaltis foi definido. Falcão, autorizado, fez o gol para a Colômbia, sem chance para o Pickford. Harry Kane, o artilheiro da seleção inglesa, fez também, converteu 1-1, sem chance para o Ospina. Quadrado fez para a Colômbia. Westford também converteu para a Inglaterra. Por pouco o Ospina não pegou. Muriel aí. Gol da Colômbia. Ederson. Pegou Ospina. Que grande defesa, né? Até aí parecia que a Colômbia... Aí o colombiano foi perder. O Uribe perdendo para a Colômbia. A Colômbia poderia passar à frente. Trippier converteu. Aí estava tudo igualizado, né? 3-3. Mas o colombiano acabou perdendo, né? Pickford fez a defesa. Dyer converteu. E a Inglaterra vence por 4-3, se eu não me equivoco aí. Sem chance para o Ospina. E a Inglaterra então se classificou para a Eric Dyer fazendo o último sem chance. 4 para a Inglaterra, 3 para a Colômbia. E essa foi a tônica do jogo. Aí o lamento do James Rodrigues. A
Inglaterra se classificou para as quartas. Então, meus caros, após esse último jogo das oitavas de finais, nós temos os seguintes cruzamentos nas quartas de finais: Uruguai e França. O Uruguai que venceu por 2-1 Portugal e que, portanto, vai jogar com a França, que jogou o seu jogo e venceu por 4-3 confronto contra a Argentina. O Brasil pega a Bélgica. O Brasil que venceu o México por 2-0 e a Bélgica venceu por 3-2 de virada o Japão. Já no outro cruzamento, na outra parte, no lado direito, nós temos a Rússia, que venceu a Espanha nos pênaltis por 4-3, no tempo normal 1-1, se classificando, e a Croácia então vai confrontar com a anfitriã, a dona da casa, Rússia, por ter vencido também nos pênaltis por 3-2, já que no tempo normal empatou com a Dinamarca. E as duas últimas seleções classificadas para as quartas finais aí estão: Suécia, que venceu a Suíça por 1-0, e a Inglaterra, que nós fizemos aí o examinar, que venceu também nos pênaltis por 4-3, já que no tempo normal empatou com a Colômbia em 1-1. Nessa os oitavas de final, nós tivemos aí 3 disputas de pênaltis. Podemos ter mais agora nas quartas. O primeiro jogo entre Uruguai e França, se não me equivoco, vai se dar agora na sexta-feira, bem como o jogo do Brasil e Bélgica, e os demais no sábado. E quem ganhar de Uruguai e França pega Brasil e Bélgica, e quem ganhar de Rússia e Croácia pega o vencedor entre Suécia e Inglaterra. Chegamos aí à marca de 60 jogos na Copa do Mundo, só restam 8, e 60 jogos examinados por mim aqui nessa tentativa, né, de fazer reaction ou reação aos jogos, todos eles da Copa do Mundo. Eu deixei alguns dados aqui interessantes anotados para nós trazermos aqui nessa última partida, nesse último confronto, encerrando, fazendo desfecho das oitavas de finais, que é a classificação. De acordo com a classificação por mim elaborada, vai ter exatamente algumas alternâncias. No entanto, de acordo com o padrão FIFA, né, já digo assim, vai ter divergência, porque o critério é outro. E já já eu digo por quê. Bom, eu já tinha dito até a 17ª posição a classificação, né? E agora nos resta dizer da 16ª até a 9ª. Nós tivemos aí então 8 seleções classificando para as quartas e 8 saindo. As 8 que saíram foram Portugal, Espanha, Argentina, Dinamarca, Suíça, México, Japão e Colômbia. E aí eu fiz então, portanto, o ranqueamento de acordo com as suas campanhas na Copa. A 10ª, segundo o meu critério, que depois quando eu for informar segundo da FIFA, eu digo o porquê, tá? Segundo o meu critério, quem fica com a 16ª posição seria a seleção do Irã, com 4 pontos, saldo 0, 2 gols feitos, 3 partidas. Em 15º, Senegal, com 4 pontos, 4 gols feitos, 0 de saldo. Esse 4 gols feitos é muito importante porque realmente é o critério de desempate, gols feitos, e 3 jogos. E é nessas colocações que mora exatamente a divergência, digamos assim, e que a FIFA vai dizer que não é de acordo com esse meu critério. E 14º seria a Suíça, com, aí agora vem, portanto, as seleções que saíram agora nas oitavas. A Suíça com 5 pontos, nenhum gol feito, aliás, 5 gols feitos, 5 gols sofridos, nenhum gol de saldo, 4 jogos. Em 13º, Portugal com 5 pontos, os mesmos 0 de saldo, só que com a diferença de ter feito mais gols, um a mais do que a Suíça, 6.
4 jogos. O México aparece em 12º com 6 pontos, com 3 a menos de saldo, 4 jogos. A Dinamarca em 11º, com também 6 pontos, no entanto com 1 a mais no saldo, 4 jogos. E em 10º a Espanha com 6 pontos, 7 gols feitos, 6 sofridos, 1 a mais. Critério de desempate, ter feito mais gols do que a Dinamarca, 7, portanto ficando em 10º. E em 9º a Colômbia com 7 pontos, 6 feitos, 3 sofridos, mais 3 de saldo, 4 jogos. A divergência vai morar exatamente como já disse ali entre Japão e, aliás, perdão, entre Irã, Senegal e também Japão e Argentina, que segundo o critério da FIFA, no lugar de Irã e de Senegal seria Argentina em 16ª e em 15º o Japão, porque ambas as seleções foram para as oitavas de finais. E Irã e Senegal não foram, ficaram na fase de grupos. No entanto, de acordo com o saldo de gols, de acordo com os gols feitos e sofridos e até a pontuação, eu chego a apresentar exatamente essa classificação. Mas, de acordo com o padrão FIFA, repito, quem ficou em 16º foi a Argentina, e em 10º, Argentina com 4 pontos e 3 gols menos, 4 jogos, e em 15º o Japão, 4 gols, aliás com 4 pontos, 1 a menos de saldo e 4 jogos. Aí o restante não altera, né? Sendo a Suíça, Portugal, México, a Dinamarca, a Espanha e Colômbia. E de acordo, perdão, com a minha escalação também poderá haver exatamente uma alternância, porque nós temos seleções que classificaram para as oitavas de finais com os mesmos 7 pontos da Colômbia, que são o caso da Rússia e também da Inglaterra. Então, de acordo com a minha classificação, a Colômbia poderia até ficar em 7º. É claro que vai valer a da FIFA, e a da FIFA se vale a partir das fases, ou seja, o critério de desempate é por meio das fases. A seleção chegou às oitavas de finais, por mais que ela tenha menos pontos que aquelas que ficaram na primeira fase, essa tem que ser melhor ranqueada. Então é só para você aí, a título de curiosidade, ter de fato então um ranqueamento até o momento, né, que todo final de Copa tem isso, o ranqueamento por meio da classificação por meio dos pontos corridos, gols feitos, gols sofridos, perdão, e saldo, tá? E agora também tendo o critério de desempate, os cartões amarelos, vermelhos, enfim, o chamado fair play. O que eu penso, meus caros, nessas quartas finais? Vai ser 2 jogão, aliás, todos jogos muito bons, né? Das melhores seleções. Temos aí bons jogos nas quartas finais, Uruguai e França. De acordo com o ranqueamento, a classificação, né, e a campanha que vem fazendo, se fosse para apostar, apostaria no Uruguai classificado para as semifinais, porque o Uruguai foi muito mais time, inclusive. Há um dado aqui a salientar também. Então, de acordo com a classificação da Copa da Rússia de 2018, nós temos apenas 2 seleções com 100% de aproveitamento, sendo 4 jogos, 4 vitórias, que são a seleção do Uruguai e da Bélgica, sendo que da Bélgica fica em primeiro pelo saldo de gols, tem 8 mais, enquanto que o Uruguai tem 6 mais. O Uruguai fez 7 gols e sofreu 1, enquanto que a Bélgica tem 12 gols feitos e sofreu 4. É a seleção também que mais fez gols, tem o melhor ataque, com 12 gols. Já o do Uruguai é a seleção, ou uma das, junto com a do Brasil, que menos sofreu gols, foi só 1. A Inglaterra tem o seu artilheiro, Harry Kane, com 6 gols. A Inglaterra fez 9, né? 9 gols. Dentro desses 9 gols, 6 são do Harry Kane, né? Principal destaque da seleção da Inglaterra. Então, de acordo aqui com o momento, né, Uruguai, ele
é segundo colocado. Em primeiro lugar é a Bélgica, em terceiro lugar é a Croácia, em quarto lugar o Brasil, em quinto lugar a França, em sexto lugar a Suécia, em sétimo a Inglaterra, em oitavo a Rússia. Mas isso quer dizer absolutamente nada, né? É só com relação ao plano teórico, digamos assim, da própria campanha de cada seleção na Copa. Dentro de campo é outra coisa, né? E aí, se a gente pensar, o Uruguai seria favorito pela França, porque o Uruguai está na frente da França, o Uruguai é segundo, a França é quinta. A Bélgica seria favorita contra o Brasil, porque a Bélgica está em primeiro, o Brasil em quarto. A Croácia seria favorita contra a Rússia, porque a Croácia está em terceiro e a Rússia está em oitavo. A Inglaterra seria, no caso, perdão, a Suécia seria favorita com relação à Inglaterra, porque a Suécia está em sexto e a Inglaterra em sétimo. Mas dentro das quatro linhas dentro de campo tudo é possível, né? Estão classificadas aí, são boas seleções todas que chegaram, né? Podem de fato fazer jus, exatamente aonde chegaram, jogar muito bem, né? O interessante é que nós podemos ter uma semifinal, um confronto sul-americano entre Brasil e Uruguai, e do outro um confronto já até garantido entre duas seleções europeias. Pode também desse lado de cá haver, ó, a disputa entre duas seleções europeias. E até um outro dado interessante nós trazemos aqui, que nós estamos na 21ª Copa e os europeus levam vantagem com relação aos americanos. O Brasil é a seleção que mais venceu as Copas, foram 5 vezes. Outros sul-americanos que venceram a Copa foram o Uruguai e a Argentina. O Uruguai 2 vezes, a Argentina 2 vezes. Então nós temos aí 9 títulos sul-americanos contra 11 títulos europeus. E pode igualar se a seleção sul-americana, uma das seleções sul-americanas vencerem. E do lado europeu nós temos a Alemanha, tetracampeã. Nós temos a Itália, também tetracampeã. Nós temos a Espanha, uma vez campeã. A Inglaterra, outra vez campeã, né, ou uma vez campeã, melhor dizendo. E temos a França, uma vez campeã, formando exatamente 11 títulos. Ok? Então, vamos aguardar as quartas finais, o que vai ser, o que não vai ser, né?